Glória a Deus, boa noite, paz do Senhor para todos, amém? Quero agradecer cada um de vocês que estão aqui hoje e a minha oração é que realmente Deus possa ministrar o coração da gente aqui. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer a Deus, vamos entregar esse momento ao Senhor, entregar esse tempo ao nosso Deus. Pai, nós queremos, Senhor, nos render aos Teus pés, queremos, Senhor, nos humilhar sob a Tua poderosa mão, pois nós reconhecemos, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Reconhecemos, Pai, que tudo, Deus, que sai de bom das nossas vidas, Deus, é porque o Senhor, é o Teu Espírito, Senhor, que faz frutificar em nós, que faz brotar, Senhor, e nós queremos Te agradecer por isso, Pai. Queremos reconhecer, Deus, a nossa total dependência do Senhor. Queremos reconhecer, Pai, que só o Senhor, Deus amado, tem acesso ao nosso coração. Só o Senhor conhece as nossas necessidades. Só o Senhor conhece, Pai, aquilo que nós estamos passando, as nossas lutas, as nossas dores. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer, Pai amado, sobre cada um de nós agora um refrigério, trazer sobre cada um de nós agora um renovo, um fortalecimento. Pai, nós te pedimos, Senhor, sopra para longe daqui, Deus, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, tudo aquilo que não vem da Tua parte, tudo que vem para roubar, para impedir, Senhor amado, que o Teu povo entenda. Nós queremos agora, Senhor, entrar na sala do Teu trono, queremos nos assentar aos Teus pés e aprender contigo, Senhor, em nome de Jesus. Queremos te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso ao nosso coração e à nossa mente. Leva cativo o nosso pensamento à Tua obediência. Pai, nós queremos iniciar esse tempo agora no Senhor, Deus. Que essa escola inicie, Pai, debaixo da Tua direção, debaixo da Tua vontade, para a glória do Teu nome. Nós queremos, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, entregar a direção ao Teu Espírito. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, limpar, Senhor, os céus desse lugar, e que a Tua palavra possa fluir de forma clara, cristalina, que possamos entender, Pai. Nós oramos também, Senhor, para que algo sobrenatural aconteça em nós. Te pedimos, Pai, a multiplicação, que o Senhor possa potencializar, Deus, a nossa capacidade de entender, de compreender e assimilar para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Para quem não me conhece, sou o pastor Luciano, tenho como função pastor, e nós temos trabalhado um tempo já nessa área de aconselhamento e libertação. São mais ou menos 10 anos que a gente está envolvido com a área de aconselhamento, e 5 anos, vai fazer 6 anos envolvidos na área de libertação, com esse trabalho voltado para essa libertação que a gente trabalha. Nós vamos estar falando nesse curso aqui. E nesse tempo nós vimos que Deus tem trazido algo novo, uma ferramenta nova para nós trabalharmos com o tempo que nós vivemos na igreja. A Bíblia diz que o sábio, ele entende o tempo e o modo. E eu sei que Deus tem tocado uma trombeta hoje para levantar, para pessoas ouvirem. E eu sei que só vão ouvir essa trombeta aqueles que têm o coração inclinado para isso, para trabalhar com esse ministério, para entender os dias que nós vivemos. E nós sabemos que Deus tem trabalhado hoje uma ferramenta, tem levantado um pessoal muito bom nessa área de aconselhamento e libertação, e tem trazido uma nova ferramenta para nós trabalharmos com a situação que nós vivemos hoje dentro da igreja. Não sei se você reparou, mas muitas coisas estão mudando no conceito de igreja. Muitas pessoas estão feridas por conta de uma visão errada daquilo que é ser igreja. Muitas pessoas estão sendo arrancadas do nosso meio por causa de feridas, mágoas, de coisas que não estão sendo tratadas no seio da igreja. E nós precisamos nos preparar para esses dias. Porque se a igreja hoje não responder as perguntas que as pessoas estão fazendo lá fora, a gente começa a perceber que nem as de dentro permanecem e nem as de fora vão querer entrar. E as perguntas de hoje mudaram. Hoje as pessoas não estão mais interessadas em coisas teologicamente profundas. Se você perceber essa demanda hoje, as pessoas estão preocupadas mais com como o Evangelho interage com as suas feridas, como o Evangelho pode realmente mudar a minha história, não de uma forma teórica ou de uma forma religiosa, mas de uma forma real.
Como é que Jesus que você prega, né? As pessoas vão dizer, como é que esse Jesus que você prega pode realmente interagir com a minha história, pode realmente interagir com as minhas dores, as minhas dificuldades. E a gente costuma dizer, querido, que nós trabalhamos com os bastidores da igreja. Então, trabalhar com os bastidores da igreja é ver o que realmente é a igreja. Uma vez o Pote estava ministrando uma mensagem, eu achei interessante demais o que ele falou, e ele disse assim, que esse ministério de aconselhamento e libertação, ele seria, no corpo de Cristo, aquele ministério que trabalha com o intestino. Eu acho muito interessante esse conceito dele, porque é lá que você ouve as coisas mais podres da igreja, e lá é que você vê também os milagres de Deus acontecendo, lá é que você vê a graça de Deus sendo derramada. É quando pessoas vão derramando o seu coração, vão rasgando o seu coração, vão tocando em feridas que nunca tocaram, vão falando de histórias que nunca contaram para ninguém, vão permitindo que Deus entre naqueles lugares que nunca teve acesso, que Deus nunca teve acesso. Aí você começa a ver a graça de Deus sendo derramada. Então eu quero começar fazendo essa apresentação. Nós temos um tempo, temos muitos resultados, temos muitas coisas para compartilhar durante esses dias. Não é uma escola curta, nós vamos passar aqui, se você for perseverante até o fim, 4 meses estudando, aprendendo sobre essa ferramenta, sobre esse trabalho. E a gente sabe que os resultados, para quem trabalha em frente de igreja, os resultados são tremendos. Nós vimos os resultados na prática, temos visto todos os dias e sabemos o quanto Deus tem feito na vida de pessoas e nas igrejas através desse trabalho. Tem alguém curado aqui? Sei que o único problemático era ele mesmo. Ser curado dá trabalho, meus irmãos. Ser liberto dá trabalho. A gente vive um tempo hoje que a igreja tem falado muito de ser livre, que a igreja tem falado muito sobre essa questão de liberdade, mas em termos práticos a gente tem visto que a maioria das pessoas não está vivendo essa liberdade toda, essa restauração toda. E eu acho que, não sei se você já percebeu, mas nunca houve uma outra época na história da igreja em que se falou tanto de cura. Nunca houve um tempo igual que a gente está vivendo, em que se falou tanto de cura, de restauração, de feridas emocionais, de coisas de libertação espiritual. A primeira coisa que a gente tem que desmistificar nesse contexto que a gente vai estar trabalhando aqui é que libertação não é expulsar demônios. Quando a gente vem de uma ideia tradicional, e normalmente é assim que funciona, nós aprendemos que libertação é expulsar demônios. Você põe a mão na cabeça do endemoniado, expulsa, e depois você diz que fez uma libertação com essa pessoa. Quando a gente vê dentro de um contexto bíblico, quando você começa a entender de uma forma mais profunda, você vê que a libertação ela não é expulsar demônios como um alvo em si. E nós vamos falar disso mais para frente. Nós vamos estar trabalhando alguns conceitos. Nessas primeiras aulas a gente vai estar estabelecendo fundamentos. Então eu quero desafiar você a abrir a sua mente, a deixar Deus falar contigo e não tenha medo de aprender algo diferente. Eu estava conversando com o pastor Regivaldo, a gente se conheceu lá em Curitiba, e ele é da Igreja Batista, e como pastor da Igreja Batista vem de um histórico teológico e tudo, e ele foi impactado. E é uma coisa que a gente tem que aprender assim, que esse conhecimento ele não vai tirar a sua teologia, ele não vai dizer, olha, o que você sabe está errado, ele vai agregar, ele vai trazer respostas, ele vai completar algumas áreas da nossa vida, da nossa parte teológica, do nosso conhecimento e principalmente do nosso conhecimento prático no dia a dia. Ele vai completar, vai trazer algum entendimento que muitas vezes o estudo teológico sistemático, como a irmã falou, ele não traz essas respostas. Então a gente vai perceber que muita coisa que a gente sabe vai bater de frente e aparentemente entra em conflito, mas quando você entende a coisa da forma correta, você vê que nada é um conflito em si, mas são entendimentos que se completam. Então a gente vai estar estabelecendo alguns fundamentos. Primeira coisa que você tira da sua cabeça: libertação não é expulsar demônios. Toda teologia, todo trabalho voltado para demônios
voltado para estabelecer o foco em demônios, ele se torna um trabalho problemático. Toda a batalha espiritual que tem o foco ficar fuçando e mexendo com demônios, ele fica de alguma forma deficiente. Nós temos que entender que demônios são efeitos, são partes de um efeito colateral. Então, o nosso alvo não é em si entender a questão demônios, porque qual o nome, essas coisas. O nosso alvo é entender as causas, é entender por que aqueles demônios estão ali, por que eles têm direito de fazer o que estão fazendo, por que esses demônios não saem, por que as coisas continuam sendo afligidas por causa desses espíritos, sendo que nós já nos convertemos, já estamos caminhando com Cristo. Então são coisas que a gente vai entender no decorrer desse curso. O propósito desse trabalho aqui é não só ensinar para você algumas coisas em termos teóricos, a gente quer trabalhar de uma forma prática. Então, quando eu digo prática, é nesse sentido de ensinar, no final, até chegar ao final, a gente vai estar falando sobre muitas coisas de como fazer isso na prática. Mas assim, primeiro, como foi dito, a gente precisa estar olhando para a própria vida e vendo até onde a gente pode caminhar. A gente tem que entender que Deus é um Deus que nos respeita. Deus é um Deus que entende a nossa situação. Deus não espera que você faça o que você não está em condições de fazer. Diante desse conceito teológico, nós vamos falar aqui mais para frente um pouco sobre algumas reflexões sobre a questão do sofrimento. E a gente percebe que diante do sofrimento, o povo de Deus está se perdendo. As pessoas não estão sabendo o que fazer quando a aflição vem, quando a dificuldade vem, ou quando a situação em si fica ruim. Então a gente precisa resgatar conceitos bíblicos do que realmente é essa questão do Evangelho, em termos práticos. E eu quero que você abra comigo para a gente começar nessa introdução, porque todo o trabalho, querido, todo o Evangelho é algo muito prático. Tudo que fica só na teoria, ele é um extremo problema sério. Hoje a gente está vivendo um tempo muito sério em relação à igreja, porque a igreja está perdendo a credibilidade. A igreja perde a credibilidade justamente porque pessoas estão pregando e não estão vivendo, não estão fazendo aquilo que estão pregando. Então o texto de Esdras 7:10, Esdras 7:10, eu acho esse texto muito interessante porque ele mostra um ciclo, e ele está relacionado em si ao ciclo do amadurecimento cristão. Diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém, queridos? Esse texto é interessante porque ele parte de um processo, e ele começa dizendo que Esdras dispôs o coração. Então todo o entendimento de vida cristã começa com a disposição do nosso coração para entendermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ou seja, um dia alguém pregou o Evangelho para você, você vinha da sua história, você vinha com a sua vida, você vinha no seu ritmo de vida sem Deus. Aí um dia alguém pregou o Evangelho para você, alguém um dia falou do amor de Deus para você, e isso entrou no teu coração, e a partir desse dia você dispôs o teu coração. E o texto continua dizendo: Esdras dispôs o coração para buscar a lei do Senhor. E hoje, quando a gente vê todo o tempo que nós gastamos buscando de alguma forma meditar na palavra de Deus, nós estamos buscando compreender as leis de Deus, buscando entender a vontade de Deus para a nossa vida. Só que o texto continua dizendo algo interessante: ele passou a cumprir. E é aqui que entra a grande ferida da igreja, é aqui que entra o grande problema da igreja. Porque quando nós buscamos, dispomos o nosso coração, buscamos, mas não paramos para entender que o que importa não é o que a gente sabe, mas o que a gente vive. O que importa não são quantos versículos você já decorou, não são quantos livros você já leu, não são quantas coisas você já aprendeu na sua caminhada cristã, mas o quanto daquilo que você já ouviu, aprendeu, você está aplicando na sua vida, você está vivendo. Porque o texto é claro, ele diz assim: olha, Esdras dispôs o coração, ele buscou, mas ele parou para cumprir, para viver, para colocar na prática. E essa é a grande falha que nós temos visto hoje no meio evangélico,
Porque o Evangelho, para muita gente, é uma teoria. O Evangelho, para muita gente, é um tempo que você gasta ouvindo de domingo a domingo, mas que não tem nenhum tipo de aplicação prática para o seu dia a dia. E o texto continua dizendo algo: ele cumpriu e depois ele ensinou em Israel. Algo tremendo, querido, porque nós vemos que as pessoas querem dispor o coração, querem buscar, pula a parte de cumprir e depois eles pegam o microfone para ensinar. E quando a gente pensa em Evangelho, a gente tem que entender que todo Evangelho deve ser respaldado por vida. A nossa autoridade está relacionada à vida que nós temos. Cada passo que você dá na sua caminhada cristã, ele deve ser respaldado por aquilo que você está vivendo. Áreas da nossa vida que nós conhecemos e não praticamos, espiritualmente falando, nós não temos autoridade para pregar, para ensinar e para levar isso adiante. Por isso é importante isso que foi falado aqui hoje. Algumas pessoas falaram, acho que todo mundo falou isso: eu vou primeiro para mim, quero aprender, eu quero ver a minha vida, eu quero me curar, eu quero resolver algumas coisas pessoais, e depois eu quero ensinar isso e eu quero ministrar isso na vida de pessoas. Esse é o processo saudável da maturidade cristã. Quando você começa a entender isso, você vê que o maior desafio que nós temos todos os dias é aplicar de forma prática aquilo que a gente ouviu. Por isso que Tiago diz assim: olha, não seja simplesmente ouvinte. Não seja alguém que vai todos os domingos para a igreja, ouve uma palavra, acha muito bonito, mas quando você sai ali para fora, da porta para fora, aquilo não tem nada a ver com o seu dia a dia. Nós vamos descobrir que os maiores problemas que nós vivemos estão relacionados à dificuldade que nós temos de viver o Evangelho e aplicar as verdades de Deus na nossa vida. As pessoas hoje, elas estão vivendo crises e dificuldades, e muitas vezes estão vivendo porque são coisas que elas mesmas estão impondo sobre elas. E a gente precisa parar para entender essa parte. Primeiro, o Evangelho é algo prático, ser curado é algo prático, dá trabalho, dói, é difícil. Você pode passar a sua vida inteira fugindo, você pode passar a sua vida inteira se escondendo. Nós temos aquela dinâmica, aquele tripézinho do Éden. Quando a gente está errado, a primeira coisa que a gente faz é se esconder de Deus. Adão se esconde, descobriu que estava nu. Quando a gente está devendo, a gente se esconde. Quando vê que não tem como esconder de Deus, a gente vai e tenta tampar o problema. A gente põe uma folhinha de figueira. Não, vamos tentar maquiar a coisa. Já parou para pensar o tanto que a gente é especialista em criar argumentos? A gente é tão bom a criar argumentos que a gente quer convencer até a Deus que Deus está errado e a gente está certo, e que se a gente está fazendo aquilo é porque tem um motivo para fazer. Adão vai, se esconde de Deus, não deu certo, tampou, não deu certo. Aí a gente faz aquela terceira atitude de Adão, que é bem comum no ser humano, que é colocar a culpa nos outros. Então assim, se não deu certo esconder, se não deu certo maquiar o problema, eu vou culpar alguém pelas minhas falhas e meus problemas. Nós vamos falar muito aqui sobre essa questão da herança. Nós vamos falar muito aqui sobre coisas que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados. Só que aquilo tem que ser entendido, tudo que nós vamos falar deve ser entendido dentro de um contexto bíblico e dentro de um contexto saudável. O propósito não é você descobrir que seu pai falhou, sua mãe falhou e ficar só nisso. Porque muitas vezes os nossos pais falharam, deixaram marcas na nossa história, mas se a gente parar nisso, a gente passa a entrar num processo de autocomiseração. A gente começa a ter pena de si mesmo. Coitado de mim por causa da minha história. Coitado de mim porque meu pai e minha mãe fizeram isso. O propósito é você avançar. Poxa, descobri que meus pais falharam, descobri que meus pais deixaram uma herança ruim. Tá certo, como é que eu resolvo isso? A questão não é ser vítima da herança. Não é descobrir que o seu pai falhou contigo e você agora virou ali de uma forma fatalista, virou vítima daquela situação. É descobrir o porquê para que você possa mudar essa história. E a parte boa de tudo, querido, por mais assustador que seja aquilo que nós vamos falar aqui, por mais que tenha momentos que a gente vai parar e falar, caramba, esse negócio é pesado, a gente tem que dizer graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória.
Vai chegar a hora que você vai descobrir que o pecado que você cometeu, ele tem consequências pesadas. E ele não se resolve com o simples fato de ter levantado a mão na igreja e, como a pessoa diz aí no tradicional, aceitado a Jesus como Salvador. A gente descobre na prática rapidinho, não sei se você foi sincero a esse ponto, mas rapidinho você descobre que levantar a mão e aceitar Jesus não resolve seus problemas. Abre uma porta de possibilidades, abre várias e várias possibilidades de ser realmente uma bênção, liberto, mas não é instantâneo. Não acontece da noite para o dia. Você não levantou sua mão ontem e hoje você já está sem problema nenhum, sem nenhum tipo de tristeza, sem nenhum tipo de problema emocional, sem ninguém para perdoar, sem ninguém para resolver questões. Então a gente vai ver que nesse tempo, nesse processo, nós vamos estar gastando esses dias aqui, investindo esses dias aqui, nós vamos descobrir algumas coisas que são um pouco diferentes, que vão entrar um pouco nessa visão de bater de frente com o nosso conceito teológico. Não se assuste, não fique preocupado, porque aqui não é uma coisa que a gente quer mudar o seu conceito teológico, mas a questão é que a gente quer que você agregue alguns conceitos que vão trazer resposta para muitas coisas que a gente não tem encontrado de forma dentro dessa visão tradicional da teologia, do ensinamento. Algumas coisas vão ser realmente conflitantes. Algumas coisas a igreja realmente está fazendo errado. E a gente vai confrontar algumas questões. E se Deus confrontar você em alguns pontos, deixa Deus trabalhar o teu coração. Eu conheço algumas pessoas aqui, a gente tem contato, tivemos o privilégio realmente de ministrar alguns irmãos que estão aqui. Não sei, de repente a gente tem uma oportunidade de um dia as pessoas contarem um pouco do testemunho, não só do que foi a ministração em si, mas das situações que estavam vivendo. Mas a questão é que tudo isso que a gente tem falado aqui, que nós vamos falar aqui, são ferramentas que a gente pode viver e praticar, primeiro em nós, depois em outras pessoas. A questão maior, querido, é que nós vamos sair do evangelho acomodado. Do evangelho, alguém faz por mim. Essa coisa do põe a mão na minha cabeça, ora e eu quero ser uma bênção. Não é assim que funciona. E quando a gente começa a ser confrontado nesse evangelho da acomodação, a gente começa a se sentir desconfortável. Então a primeira coisa que você tem que pensar, o evangelho não tem compromisso com o seu conforto. Amém? Olha, glória a Deus. Está pronto, irmão? Vamos começar a arrochar? O evangelho não tem compromisso. Jesus, Deus, não está preocupado no primeiro momento com o seu conforto na sua vida. Por que muita gente se frustra dentro da igreja? Porque é vendido um Jesus doril. Você tomou, os problemas sumiram. Tomou, o problema sumiu. Esse Jesus não existe. Quando você percebe que o evangelho não vai tratar de forma sobrenatural muitas coisas daquilo que você está vivendo, mas isso é uma responsabilidade sua. Deus vai te fortalecer, Deus vai ser seu parceiro, Deus vai andar contigo, Deus vai estender a mão, você vai entrar no vale da sombra da morte, Ele vai estar lá junto. Mas tem coisa, meu irmão, que Deus não vai fazer. E a gente precisa entender essas coisas para a gente não se decepcionar, não se frustrar, não ficar como aqueles crentes que estão hoje dodóizinhos dentro da igreja, que não pode ouvir uma palavra dura, que não pode ouvir um confronto. Para a gente começar a sair desse evangelho da acomodação, existe muita coisa que a gente precisa fazer na prática, e esse é o nosso maior desafio, é cumprir a palavra de Deus. Então eu quero começar aqui perguntando, quem precisa de libertação? Todos nós precisamos? Amém, glória a Deus. Quando eu cheguei na IFOL, a gente trabalhava já mais ou menos 5, 6 anos com essa história de libertação, aconselhamento. Inclusive foi até o reverendo Josué que foi o canal. Um dia eu estou na igreja, me escondendo, né? Não estava vindo uma história complicada. Aí o reverendo Josué chega e fala assim, olha, lê esse papel aí. Peguei o papel, olhei, joguei lá, beleza, legal esse papel aí. Aí, não, lê esse negócio direito. Aí eu li direito. E estava falando da IFOL. E ele falou para mim assim, cara, você é o único cara que se encaixa nesse perfil para ir para lá. E eu creio, quando eu falei que Deus está tocando uma trombeta, porque essa trombeta só vai ser ouvida pelos conselheiros dos últimos dias. Então
quando Deus toca essa trombeta, não vai ser todo mundo que vai atender isso. Algumas pessoas têm todo o acesso a esse conhecimento, olham, poxa, muito legal, coloca na gaveta, coloca na estante e continua vivendo. Outras pessoas veem esse material e falam, cara, é isso aqui que eu quero viver, é isso aí que eu quero aplicar, é isso aí que eu quero para a minha igreja. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro, e nem quem viu e amou é melhor, mas a questão é em si de chamado e de propósito ministerial. Então a gente precisa muito de pessoas que estejam envolvidas com esse trabalho, pessoas que tenham firmeza de caráter, firmeza moral, porque o que está estragando a igreja hoje é a frouxidão moral dos seus líderes. Por isso que a gente estava lendo aqui, Esdras, ele aprendeu, mas ele cumpriu. Aqui na igreja não funciona como uma faculdade. O cara é excelente professor de matemática, mas não importa se ele chega em casa e bebe, ele é alcoólatra, ele mexe com droga, ou ele bate na esposa, ou ele abusa sexualmente da filha, não importa essas coisas. O que importa é o que ele sabe. Na igreja não funciona assim. Ainda que a secularização da igreja esteja caminhando para isso, algumas pessoas estão tentando, de alguma forma, impregnar a igreja com esse conceito de que a gente tem que saber, independente do que vive. Para Deus, a gente só tem autoridade a partir do que a gente vive. Então, hoje a gente vive índice alarmante. O Felipe falou algo muito interessante: 40 milhões dentro, 40 milhões fora. É uma população proporcional. A quantidade de pessoas que estão dentro da igreja hoje, elas já estão fora. Um dia estiveram dentro, por algum motivo saíram. E a gente vai descobrir no decorrer primeiro a gente descobre isso no decorrer da vida. Os problemas que nós temos são com pessoas. Eu nunca ouvi ninguém falando, estou magoado com a cadeira porque ela está dura. Nunca vi ninguém falar, vou sair dessa igreja porque não tem banco, não tem cadeira. Às vezes até acontece, tem uns caras de pau que faz isso. Mas normalmente a gente sai de igrejas por conta de conflitos. Ninguém sai, hoje o som estava muito alto, vai embora. Às vezes sai, mas a gente vê que a maioria dos motivos que a gente deixa, que a gente desiste de continuar em algum lugar, são conflitos que não foram resolvidos. E aí a gente vê que muitos desses 40 milhões, uma vez eu escrevi um artigo, acho que eu fui até meio duro com os líderes, mas eu coloquei tudo na conta da liderança. Eu coloquei o artigo assim, 40 milhões de pessoas fora da igreja, de quem é a culpa? E eu fui baseado naquilo que eu escuto. Eu fui baseado naquilo que eu vi nos bastidores. E eu escrevi mostrando que a maioria da culpa, eu coloquei lá no artigo, coloquei a culpa para toda, até o pastor me ligou e falou, olha pastor, mas não é bem assim, porque existem alguns irmãos dentro da igreja que não quer nada também. Então você tinha que escrever um outro artigo para mostrar o outro lado da moeda. Eu falei, não, a verdade, tem uma porcentagem de irmãos que estão dentro da igreja, que só estão dentro da igreja, mas não se converteram, não têm compromisso nenhum, não quer saber de nada e eles só dão trabalho para os líderes. Existe essa fatia, esse grupo de pessoas, mas a maioria das pessoas que nós ministramos, ou posso dizer todas as que nós ministramos, eram pessoas feridas, e muitas delas carregavam feridas dos seus líderes, por falta de sabedoria, por alguma coisa que fizeram. Até porque às vezes a pessoa está tão ferida, aí vem o cara e bate em cima da mesma ferida, e ela não tem estrutura para suportar aquilo e vai embora. Muitas dessas pessoas eram pessoas que precisavam ser tratadas, restauradas, e em alguns casos não foram compreendidas na sua história, no seu contexto. E aí o que acontece? Essas pessoas saem machucadas, muitas vezes rotuladas. Não sei se você já ouviu falar daquela história, quando a igreja está saindo, membros da igreja, o pastor vai lá, pega o microfone e fala que Deus está sacudindo a água. Às vezes está sacudindo, mas às vezes é porque realmente alguma coisa está errada. E a gente precisa avaliar isso. A gente precisa entender a profundidade das coisas que estão acontecendo. E nessa caminhada a gente estava percebendo que muitas pessoas vinham com o histórico de muita marca do Evangelho, muita marca da igreja. E nesse processo a gente percebia que se essas pessoas tivessem caído na mão de pessoas sérias, na mão de pessoas que entendem realmente os dias que nós estamos vivendo, que têm ferramentas para tratar, essas pessoas teriam um destino diferente. Muitas delas a gente pegou ali no terceiro, quarta tentativa de ser ajudado.
Ministramos casos que você fica assim, meu Deus, como é que isso acontece dentro do corpo de Cristo? Pessoas que vinham ali, a gente ministrou um caso de um rapaz que vinha com a sua esposa, e ele desconfiado, arredio, a esposa dele, um casal muito bonito, os dois, e eles vinham e o cara desconfiado, sabe aquele cara que olha o pastor de cima e embaixo e pensa, mais um sem vergonha, mais um picareta que está ali. E quando a gente teve a oportunidade de ministrar esse casal, a gente viu a situação deles. Ele vinha desse perfil porque ele tentou, quando ele se converteu, na caminhada da conversão dele ali, o pastor se encantou com a esposa dele. E o cara fez aquela estratégia toda para trazer a mulher do cara para perto, para trazer ele para perto. Teve um caso com ela, vou resumir a história, teve um caso com a mulher, e ele foi... Aquilo acabou, eles eram novos convertidos, aquilo acabou com a graça deles, com essa questão da igreja. Só que eles tentaram mais uma vez, procuraram um outro pastor em outra igreja, contaram a história, depois o pastor contou para todo mundo, e no outro domingo estava pregando sobre a história deles, foi mais uma ferida. E quando a gente foi ministrar, a gente era o quarto casal que tentavam se abrir e falar da sua situação, dos seus problemas. Pela misericórdia de Deus, foi tremendo. Deus fez algo na vida deles. Ele disse assim para a esposa dele um dia: eu nunca vou sentar com esse cara para conversar com ele, nunca vou entrar nessa sala aí, não quero saber, já tentamos várias vezes, eu não vou entrar. E nós entramos ali na ministração com a esposa dele e começamos um processo de intercessão também pela vida dele. E graças a Deus, um mês depois ele estava sendo ministrado, e foi algo tremendo. Eu vi aquele homem armado, se desarmando como uma criança, precisando do colo de um pai, precisando encontrar alguém para dizer assim: cara, eu preciso confiar em alguém, eu preciso encontrar alguém de confiança para eu poder realmente abrir o meu coração e ser curado. E naqueles dias a gente viu essa restauração, foi algo tremendo. Aquela pessoa desarmou, a gente fez uma amizade, passaram mais um tempo na igreja, foram para outra igreja. Sabe aquelas pessoas da igreja que você olha e pensa: cara, esse cara não quer nada. Aquelas pessoas que olham, a gente ficava às vezes na porta da igreja, as pessoas olhavam a gente de cima e baixo, desconfiados, assustados, arredios, e a gente percebia que alguma coisa estava errada. E a gente viu na prática que esse ministério ele tem um poder de Deus de fazer algo muito interessante, que é fechar a porta dos fundos da igreja e fazer com que as pessoas voltem a frutificar. Por quê? Primeiro, muitas vezes a pessoa sai da igreja pelo que a gente está falando, ela sai por causa de conflitos, mas ela não sai em si por causa dos conflitos que teve na igreja. Às vezes ela sai porque ela já não tem estrutura emocional para lidar com nenhum tipo de conflito. Então ela entra na igreja, não sei se foi com você assim, mas quando eu me converti, eu achava que o pastor era um cara, faltava ver a asa do cara nas costas dele. Eu olhava para o pastor e pensava: cara, o que esse cara, ele nem comer, não deve comer. Esse cara... Uma vez o professor da faculdade falando sobre Jesus, ele falava assim: meu irmão, você pensa que Jesus não ia no banheiro, não? Jesus era ser humano. E é difícil a gente pensar assim do nosso Senhor. E às vezes ele transfere essa imagem tremenda para os líderes. Olha, o líder não, qualquer um menos o pastor. Em alguns casos deveria ser realmente algumas coisas o líder não deveria estar fazendo, mas hoje a coisa está bem banalizada. Mas a questão maior é que a gente olha essa situação, a pessoa já vem de fora com uma história, ela já vem de fora com as suas feridas. Então ela entra na igreja, ela já entra com expectativa lá em cima. Cara, aqui não, aqui ninguém vai tocar nesse ponto, ninguém vai me rejeitar, ninguém vai fazer isso comigo, ninguém vai ter esse conflito, as pessoas vão me amar de forma incondicional. Às vezes a pessoa é aquele chatão mesmo que ninguém aguenta e ele acha que na igreja ele não tem que aguentar, e entra ali e a pessoa não consegue. E nesse processo todo aí de ferida, ele entra na igreja e descobre, e é rápido, a gente descobre isso rápido, que as pessoas não são tão boas quanto a gente gostaria. As pessoas não estão tão curadas e compreensivas quanto a gente precisava que elas estivessem. E logo a gente se encontra com alguém machucado também,
E uma coisa que a gente precisa aprender é que as pessoas mais feridas são as que mais ferem. As pessoas mais machucadas são as que mais machucam. Se você não perdoar, não começar a cutucar perdão desde o primeiro dia, perdão vai até o último, não tem como fugir do perdão. Mas se você pegar a sua história, não conheço, a maioria das pessoas aqui não conhece a história. Se você não pegar a sua história e entrar com um processo de remissão, de cura, de restauração, principalmente perdoando os seus abusadores, as pessoas que te injustiçaram, a tendência é você se tornar um abusador e uma pessoa que comete os mesmos erros de quem fez com você. A falta de perdão faz com que a gente repita o mal que causaram para nós. E muitas pessoas hoje estão sendo uma réplica dos seus pais em atitudes e comportamentos que abominavam quando eram crianças. Nós já vimos isso por várias vezes. A gente ministrou o caso de um pai que contou para a gente assim, coisa que eu tinha mais raiva do meu pai, que ele dava cascudo na gente, faltava quebrar o crânio. E ele falando, né, que tudo que fazia era um cascudo, tudo que fazia era um cascudo. E a gente vai ministrar a filha do cara de 15 anos, e a menina chega pra gente e fala, a coisa que mais me magoa no meu pai é que ele fica me dando cascudo. Aí você pergunta, e você acha que o cara via isso? Você acha que o cara sabia que ele estava fazendo isso? Saber ele sabia, mas quando a gente confrontou e mostrou para ele que ele estava reproduzindo o modelo do pai dele, ele ficou chocado. Quando eu falei para ele, você já parou para pensar que você faz com a sua filha o que você abominava, o que o seu pai fazia contigo? E ele ficou me olhando e falou, você falou que você tinha raiva, eu ficava magoado com seu pai porque te dava cascudo. Qual é a sua primeira reação quando a sua filha faz alguma coisa que você não gosta? E ele caiu a ficha dele. E a gente falou para ele, você vai ter que procurar a sua filha e pedir perdão para ela. Essa é a parte boa, irmão. Libertação é isso. Libertação é fazer o que ele não quer fazer. Libertação é se humilhar, é falar, meu Deus, pedir perdão para essa pessoa está mal. Sabe aquele ponto que você diz assim, esse eu não faço, é daí que Deus começa. Quando você fala, com essa pessoa eu não converso, essa daí é a primeira que Deus vai mandar você ir para na frente. Não, nesse lugar eu não volto. Filho, é lá que começa a tua cura. Aí vai fazer igual um rapaz que eu ministrei na oficina da aula. Pastor, não vem com esse papo de perdão para cá, não, pelo amor de Deus. Sabe qual foi a conclusão? No final a gente chega e fala para o rapaz assim, olha, a chave que destranca teu cadeado é perdão. Está na tua mão. A hora que você quiser sair do cativeiro, você pode sair, está na tua mão. E o cara entra em crise, chora, se debruxa, no final ele libera perdão. E você vê, pela fé, Jesus pegando aquela pessoa de dentro de uma prisão, tirando ela do mar. E é assim que funciona, dá trabalho, dói. Já vi gente rolando no chão, literalmente urrando. Já vi gente urrando e gritando, Deus, dói demais. E é nessa parte que a gente vê que o Evangelho, ele é profundo demais, irmãos. Deus, ele não está brincando de ser Deus. Eu estava conversando com o pastor Regis aqui agora, sobre um outro aspecto, mas a Bíblia, sabia que a Bíblia é verdade? Sabia que o que está escrito ali é sério mesmo? Deus não estava brincando quando escreveu? Quando Deus falou assim, olha, eu vou fazer, Ele faz, eu vou suprir, eu vou cuidar de vocês. Então a gente tem que arrancar ali Mateus 6 da nossa Bíblia, fala para a gente não andar ansioso, preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, como é que a gente vai viver. A gente vê hoje que as pessoas estão pegando a Bíblia, lendo a Bíblia, e muita gente deve pensar, isso aqui é uma historinha legal. Algumas nem dá para contar para o filho, né? Porque tem umas histórias na Bíblia que são pesadas. Às vezes eu fico pensando nessa coisa, por que todo mundo conta a história da Arca de Noé, né? Que a Bíblia tem umas historinhas violentas. Você vai contar Davi e Golias, no final você tem que contar que a pedrada matou Golias e ele arrancou a cabeça do gigante. Aí você conta isso para um menino de 4 anos, ele já vai ter um entendimento meio esquisito da coisa. Mas quando você vai estudando a Bíblia, você vê que a Bíblia ela não é aquele livro que você vai pegar e ler e vai estar tudo explicado. É uma narrativa. Uma narrativa da história da humanidade, do amor de Deus insistindo em atrair o coração do homem, de promessas que Deus faz, mas são promessas que têm condições.
Por isso que a gente vai começar a entender algumas coisas que a gente não tem como entender o novo sem entender o velho. Você não vai entender a dimensão do sacrifício de Jesus se você não entender a lei. E nós vamos entender um pouco do que é lei bíblica. A gente vive uma confusão terrível sobre lei. Joga a lei fora, que a lei é do cão. A gente vive o tempo da graça. Irmãos, isso aí está errado. A lei, ela não tem esse propósito de redenção. Ela tem um propósito de mostrar para nós o caminho, quem nós somos. E no final nós temos que encontrar Cristo. Mas se você jogar a lei fora, você perde o caminho. O caminho é aquela coisa que vai te mostrar que você é pecador a partir do entendimento da lei. Então a gente vai começar a mexer com muitos entendimentos. Por que eu perguntei que precisa de libertação? Quando em 2007 eu fui para lá, eu cheguei lá pensando, já tem vários anos nessa história aqui. Já fui seminário da Neuza Antioquia, já fui ministrado por não sei quem, ciclano já pôs não sei quem, botou a mão na minha cabeça, já oraram, eu não preciso de libertação. Eu sou um cara de pau. Aí, rapaz, o cara começa naquele processo de ministração, você vai vendo assim que tem algumas coisas erradas na sua vida. Mas o orgulho vai falando mais alto, não, isso aí eu vou dar um jeito sozinho, isso aí eu resolvo, não esquenta não. E vai, só que na primeira semana você está ali firmão, não, eu realmente isso aqui é o pessoal que veio para ser tratado, eu vim só para aprender, para levar o conhecimento. Na segunda semana você já está falando, meu Deus, que dia que eu vou ser ministrado? Eu estou mal, eu não estou sabendo. Aí quando chega no dia de você ser ministrado, você fala, eu tenho que ser ministrado porque eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso sair daqui levando esse monte de coisa que eu nem sabia que tinha. E você vai aprendendo. E isso foi muito forte para mim, essa experiência, porque eu entrei lá no primeiro dia, convicto, não vim aqui para ser ministrado, não vim aqui para ser tratado, vim aqui para ser tratado de um negocinho ou outro, coisinha de leve. E aí o cara, a primeira ministração que o Cote começa ali, querida, falando sobre o orgulho. Meu irmão, me escapa um. Vai esmagando, você fala, meu Deus, eu sou orgulhoso demais, e vai colocando a gente naquela situação de olhar para si mesmo e falar, eu preciso disso aí, mas eu não tenho coragem de ir lá. Aí o tempo vai passando, as ministrações vão ficando mais intensas, o negócio vai piorando, até que você fala, não, cadê? Me dá um questionário desse aí, eu preciso ser ministrado. Separa pelo menos um dia inteiro, hein? Para logo um batalhão de intercessores, porque aí o negócio vai ser feito. E aí a gente vê que é um privilégio. Por isso que eu perguntei, quem precisa de libertação? Não só aqui, mas quem precisa? A libertação é um privilégio dos filhos. Vamos abrir um texto que a gente conhece muito, mas a gente conhece. Se eu perguntar para você, o que fala em, sem olhar na Bíblia, né? Em João 8,34. Está perto do 32, 32 você sabe. João 8,32 diz o quê? Olha, irmãos, pelo menos Vinícius. 8,32, e conhecereis. Aí você pula para o 36, 36 também é muito conhecido, quem fala lá. João 8,32 começa dizendo, e conhecereis a verdade vos libertará. Normalmente a gente pula para o 36 que diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que eu não sei se aprendeu a contar direitinho, do 32 para o 36 está faltando uns versículos aí no meio, né? Aí tem o 33, por quê? Esse texto, ele é um debate. Jesus, ele lança essa palavra com propósito. E nesse debate, ele está debatendo com alguns religiosos, e ele diz assim no 33, o pessoal diz, responderam-lhe, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu sereis livres? Então o que acontece? Jesus está ali conversando com algumas pessoas, e ele diz assim, olha, se vocês conhecerem a verdade, vocês vão ser livres. Só que o pessoal já fica meio que oriçado na hora que Jesus fala isso, porque eles dizem assim, mas nós somos descendência de Abraão,
Como é que você chega para nós e diz: sereis livres? Aí o versículo 34 diz assim, aqui que é a lapada, né? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí entra o 35, que diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre, pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então entra aqui um debate interessante. Eu quero que você entenda esse debate hoje dentro do contexto atual de igreja. Os filhos de Abraão aqui nós vamos entender como os crentes, ou pelo menos os que dizem. E aqui Jesus está chegando aqui para esses homens e fala assim: olha, vocês precisam conhecer a verdade. Quando a gente fala para um crente atual, você precisa de libertação, qual é a primeira reação dele? O cara fica ofendido, fala: que é isso? Esse cara está falando que eu estou endemoniado. Esse pastor está me chamando de endemoniado. Foi a mesma reação aqui que o pessoal teve, não nesse contexto de endemoniado, mas a escravidão que eles voltaram foi para a mesma escravidão do Egito. E aqui é algo interessante, porque Jesus está falando com esse povo, e era justamente o povo que se achava livre, era justamente o povo que pensava assim: não, eu não preciso dessas coisas. E é nessa hora que Jesus fala: olha, quem comete pecado é escravo do pecado. Então aí já fechou, ele colocou todo mundo num pacote só. Todos nós precisamos ser livres. Ninguém vai deixar de dizer aqui, a não ser que seja muito corajoso, dizer que não tem pecado. 1 João diz assim: se você diz que não tem pecado, já está pecando, que é um mentiroso. Então você faz de Deus um mentiroso e você também está mentindo. Então ele coloca todo mundo numa situação assim: olha, a libertação é para todo mundo. Mas a reação do crente, quando ele ouve essa situação, ouve essa sentença, ouve essa palavra, é reagir da mesma forma que o povo reagiu, dizer: não, mas eu entreguei minha vida para Jesus, e já foi lançado tudo no mar do esquecimento. Não, mas eu me converti, eu já estou aqui andando com Deus, então quem é de Deus o maligno não toca. Só que você pega a vida das pessoas, você vê que elas estão escravas de pecado. Você olha para a vida da pessoa e diz assim: o maligno não toca. Quanto que o maligno toca? Querido, a conversão ou o novo nascimento não é um visto diplomático do intocável no mundo espiritual, não. Você não vai ser preso se você errar. Aqui o conceito é que você não vai ser tocado se você estiver andando na luz. Quem anda nas trevas, Satanás não toca não, ele mete a bolacha mesmo. O diabo não tem propósito de tocar, ele não quer tocar, ele quer atropelar as pessoas. Se você tem vida nas trevas, se você hoje tem pecado oculto que você cultiva, você pode recitar toda a Bíblia para o diabo e ele vai continuar afligindo a sua vida, porque a Bíblia fala que se nós andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão com Deus e tal e tal. Então o que vai abrir essa porta para Satanás tocar a nossa vida, independente do tempo que você tem de igreja, independente do tempo que você ora, do tempo que você jejua, do tempo que você lê a Bíblia, o que vai determinar se Satanás vai ou não tocar a sua vida, se você tem a sua vida na luz. Eu me lembro de um rapaz que a gente andava junto e eu falava: filho, anda na luz, anda na luz. E o dia que a casa caiu para ele, a primeira coisa que ele lembrou foi do falando para ele assim: anda na luz. Por quê? Porque quando a gente começa a andar em trevas, quando a gente começa a andar numa vida de pecado oculto, escondendo coisas, vivendo uma vidinha escondida, nós começamos a abrir todas as portas para o inimigo entrar na nossa vida e fazer o que ele quiser. Graças a Deus que ele não faz o que ele quiser, porque se ele fizesse não tinha nenhum de nós aqui. Mas ele vai trabalhar para destruir a nossa vida. Então a primeira reação do crente é olhar e dizer assim: não preciso dessa libertação não, porque realmente eu nasci de novo, eu me converti, entreguei minha vida para Jesus. Queridos, a gente precisa voltar ao entendimento bíblico. Você acha que o diabo tem medo de alguém que jejua muito? Satanás tem medo de alguém que ora muito? Satanás tem medo de alguém que lê muito a Bíblia? Satanás ele não tem medo nesse contexto, porque quando você vê a história de Jesus, a gente pensa assim, né? Não, Satanás, se eu fizer 3 dias de jejum,
comendo só macarrão e lasanha e tomando refrigerante e o diabo vomitou. Só que você vê, Jesus jejuou 40 dias. Tinha alguém mais santo que Jesus? Estava 40 dias jejuando no deserto, sozinho, ele e Deus. Jesus, então, no conceito da gente, tinha que estar assim, pingando óleo na unção. O diabo sentou do lado dele e falou: pois é, rapaz, está com fome, né? Olha a pedra, essa pedra redondinha parece pão, por que você não transforma? A gente tem aquele conceito que Satanás vai correr de mim o dia que eu começar a orar 15 minutos por dia, né? Porque ele não ora nem 5. Não é assim, querido, que funciona. Eu vou continuar batendo, a nossa autoridade é vida. O diabo, ele recebeu uma coisa, ele conquistou algo contra o ser humano, que você pode jejuar 100 anos que ele não vai perder essa oportunidade, que é a oportunidade, é a tentação. Satanás, ele tem o direito de tentar. Se ele vai conseguir é outra história, agora ele tem o direito de tentar. E claro, quando você vê isso na tentação de Jesus, Mateus 4, que Jesus é tentado, pode estar na unção que for, a tentação, Satanás tem o direito. Ele não tem o direito de tocar, porque você está vivendo uma vida tranquila, ele não tem o direito de destruir, ele não tem o direito de fazer o que ele quer fazer, mas a tentação ele vai lançar. Então ele não vai fugir de você por conta da sua unção, ele vai procurar uma forma de te acertar. Ele vai te cercar. E tem um texto na Bíblia que fala que depois da tentação do deserto, Satanás se retirou e procurou um tempo oportuno. Ele não saiu porque ele desistiu de vez, ele ia sair, mas ele ia procurar uma outra vez. E no momento certo ele ia estar lá de novo falando coisas do ouvido. E assim a gente vai ter que conviver com ele a vida inteira. Por isso nós precisamos entender que a libertação em si não quer dizer que você estando liberto, você não vai ser tentado. Algumas pessoas pensam assim: pastor, eu estou liberto, mas de vez em quando vem alguns pensamentos, vem uma vontade, vem isso. A questão não é essa, pensamento, vontade, isso aí Satanás ele vai lançar na mente da gente. A nossa natureza carnal ela vai se inclinar de alguma forma. A questão maior são áreas que a gente realmente perdeu o domínio delas, e também áreas que ele está atuando diretamente, e a gente percebe isso claramente quando a gente pega a nossa vida e pega aquilo que a Bíblia fala que a gente deveria estar vivendo como uma forma saudável, e a gente olha para a nossa vida e vê que tem um abismo entre as duas coisas. Mas voltando para cá, a gente precisa entender isso. A primeira coisa é essa: nós temos o privilégio de sermos livres. Nós, como filhos, por que a libertação é o pão dos filhos? Isso a gente entende a partir do momento que a Bíblia fala daquela mulher cirofenícia, que é justamente a mensagem que o Pote começa falando sobre o orgulho, confrontando a estrutura de orgulho. E essa mulher, ela chega para Jesus e diz assim: Senhor, cura minha filha, liberta minha filha, porque ela está miseravelmente endemoniada. Agora pensa você como mãe, como pai, como mãe principalmente, olhar para uma filha, e essa mulher descreve a filha dela como alguém miseravelmente endemoniada. Ela não estava só endemoniada, estava numa situação extrema de endemoniamento. E aquela mãe, naquele desespero, chega para Jesus e fala para ele assim: Senhor, me acorde ali com a minha filha. E é interessante, porque a primeira coisa que Jesus faz é não responder. Se você quiser aprofundar muito nisso, você escute a mensagem do pastor Pote confrontando a estrutura de orgulho. Mas nessa hora, a mulher vem gritando e Jesus não responde. Aí, dentro desse contexto social, a primeira coisa é dar uma tirada na mulher. A mulher vem e ele não fala com ela. Aí os discípulos vêm meio preocupados, né, e falam assim: Senhor, dá uma atençãozinha para essa mulher aí, porque ela está vindo gritando atrás da gente e está queimando o filme. Aí Jesus pega e fala para ela assim: não é certo pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Aí aquela coisa, era melhor não ter falado nada, porque a paulada foi pior ainda. Aí o que acontece? Aquela mulher se humilha, e ela fala assim: olha, mas mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Então aí Jesus vira para essa mulher e fala: então vai, em cima dessa tua palavra, dessa tua atitude, seu filho está liberto. E nessa situação, o Pote constrói todo aquele entendimento da humilhação.
Por quê? Porque se essa mulher, Ciro Fenícia, ela é grega, como grega, é uma mulher que era extremamente orgulhosa, e dentro desse contexto da época, o judeu e o grego nunca ia pedir um favor para o judeu. Judeu era a escória, judeu era aquele povo que ninguém queria saber, e de repente aquela mulher, no desespero dela, se humilha e busca ajuda com um judeu. Jesus, em cima dessa humilhação, ainda dá mais duas nela. Ela continua se humilhando. Só que você vê algo interessante, Jesus falando: eu não posso pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Quando a gente entende isso, a gente vê que o que aquela mulher queria? A libertação da filha. E Jesus diz assim: essa coisa que você está me pedindo é um direito dos filhos. Eu não posso pegar alguém que é de fora e abençoar ele com esse direito. Por isso que a gente tem que entender que a libertação é um direito dos filhos, de quem é nascido de novo, de quem é alguém que é filho de Deus, que recebeu isso a partir do dia que recebeu Jesus como seu Salvador. Por que a gente não ministra libertação em quem não é crente? Porque quem não é crente, ainda que precise com certeza de libertação, ele não pode ser ministrado, porque isso é pão dos filhos. E quando a gente pega uma pessoa que não é crente, a gente precisa evangelizar. O que essa pessoa precisa no primeiro momento não é de libertação. Você não deve pegar uma pessoa e começar a entrar no processo de libertação com ela se ela ainda não tem um compromisso com Deus e não entregou a vida dela para Cristo. A primeira coisa que ela precisa é ser evangelizada. Aí nessa história a gente precisa entender uma coisa: o fato de você ter o direito de ser livre não quer dizer que você usufrui desse direito. Existem muitos direitos que nós temos que a gente não usufrui, alguns até porque a gente não sabe. E alguma coisa interessante você olhar dessa forma, é interessante por quê? Porque quando você olha para a igreja, ainda que a igreja tenha o direito, os filhos que estão dentro da igreja tenham o direito de serem livres, não necessariamente essas pessoas estejam vivendo e usufruindo desse direito. E infelizmente, por um motivo ou por outro, a maioria das pessoas não usufruem do direito de serem livres. E quando a gente confronta essa visão de liberdade que a igreja tem hoje com a visão bíblica de liberdade, a partir desse entendimento que a gente conhece a verdade nos liberta, que o Filho, quando o Filho nos liberta, nós verdadeiramente somos livres. Quando a gente confronta essas verdades, a gente percebe que a igreja hoje ela está mais no cativeiro do que vivendo uma liberdade em si. E não é difícil você ver se está livre ou não. Se você tem inveja, se você tem um monte de sentimentos ali que você sabe que estão prejudicando, e a partir desses sentimentos você tem comportamentos que são pecaminosos, você pode ter certeza que você precisa trabalhar muito na sua vida para que a libertação aconteça de forma integral. A gente vê isso. Então a gente começa a perceber que ainda que a gente tenha o direito de ser livre, não quer dizer que a gente esteja usufruindo dele. Ainda que Jesus tenha levado na cruz do Calvário as maldições, não quer dizer que essas maldições já foram crucificadas na nossa vida. Entre Jesus ter morrido, levado as maldições, e você estar livre das maldições que podem estar afligindo a sua vida, existe um caminho. E se você não percorre esse caminho, você não fica livre. Por isso que a gente precisa entender. As pessoas olham e falam assim: não existem mais maldições, porque as maldições foram cravadas na cruz do Calvário. O direito de cravar a maldição na cruz do Calvário você tem. Agora, se você cravou ou não, aí você tem que olhar para a sua vida e a caminhada que você já fez. A gente não quebra maldições simplesmente orando aqui. As maldições são quebradas a partir de um posicionamento. Existe um caminho, o caminho da cruz. E esse caminho tem vários princípios que estão implícitos nele. E muitos desses princípios, eles devem ser aplicados em situações específicas da nossa vida, para que a gente consiga crucificar toda e qualquer influência, perseguição ou maldição. Então a gente olha e vê assim, muitos conceitos que a igreja tem hoje, ela precisa ser reformulada de uma visão bíblica. Muita coisa que seja maligna, ou seja de um entendimento errado, que foi ensinado como algo instantâneo, não é instantâneo. No mundo espiritual nada é instantâneo. Sabe aquela coisa de Deus estar ainda no tempo da semeadura, enquanto você está ali no micro-ondas, no enlatado, Deus ainda está plantando.
cuidando, esperando aparecer o primeiro brotinho, cuidando daquilo ali até que se torne uma árvore, até que ele possa colher alguma coisa daquilo. Deus não evoluiu para a geração micro-ondas. Deus não evoluiu para esse desespero nosso, essa correria. Algumas pessoas dizem, o tempo podia ter 50 horas. Graças a Deus que não tem, porque a gente ia dar um jeito de encher 50 horas com alguma coisa e ficar mais cansado do que já está. Porque a gente tem o dom de inventar coisa para fazer, mesmo quando não tem que fazer nada. Você já parou para pensar que uma das lições mais difíceis que tem no povo de Deus é descansar em Deus? Quando fala aquela história do esperar em Deus, é para matar na hora. Agora você tem que esperar em Deus. Meu irmão, quem é que quer esperar alguma coisa? Aquela agonia do desespero do dia a dia. Por isso que as pessoas chegam para você e dizem assim, olha, libertação é o seguinte, você vai no culto de libertação, o cara vai lá orar, põe a mão na tua cabeça, unge a sua cabeça, faz alguma coisa lá, não sei, e pronto, você está liberto. Chama lá uma meia dúzia de demônio conhecido, Pombagira, Zé Pilantra, não sei mais quem, manda embora e pronto, a pessoa está resolvida. Só que na outra semana, já parou para pensar que as pessoas do culto de libertação sempre são as mesmas? Vai uma semana, na outra semana está lá de novo o mesmo irmão. Fala, mas eu já me expulsei esse. Mas ele voltou. Ou ele nem saiu. Por quê? Porque a questão não é em si a gente orar só, a gente precisa se posicionar. Então orar por libertação muitas vezes é algo que não funciona se a gente não entender por que aquela pessoa está naquela situação. Às vezes o culto de libertação ele funciona como um pronto-socorro. A pessoa chega ali miseravelmente endemoniado e alguém ora e aquilo ali dá uma aliviada. Aí o cara tem mais 3 dias para correr. Depois de 3 dias a coisa começa a pesar de novo. Mas aí ele suporta mais uns 3 e no outra semana tem outro culto, ele vai lá de novo e a coisa acontece e vai nesse ciclo. A questão é que a pessoa não está sendo liberta. Porque ser liberto dá a entender que você foi liberto é uma vez só. Libertação, quando a gente aplica princípios, a gente não precisa voltar todos os dias com o mesmo problema, na mesma situação, para receber a mesma oração, a mesma instrução. A libertação que Deus opera na vida do filho é algo definitivo, até que o cara vá lá e faça tudo de novo. O que vai determinar se aquele problema vai voltar ou não? É o seu posicionamento. Se Satanás perdeu áreas da sua vida, ele vai trabalhar para pegar essas áreas de volta. Se você não der as brechas para ele de novo, se você não renovar os seus pactos, ele não tem direito de atuar mais na sua vida. É algo definitivo, a partir do seu posicionamento. Então o que acontece? Eu quero que você entenda isso. Uma coisa que é boa da gente sair daqui pensando, o fato de ter o direito não quer dizer que você esteja vivendo. Ou não quer dizer que as pessoas estejam vivendo. Então aí a gente começa a pesquisar a nossa própria vida. Quais são as áreas que não estão legais ali, para a gente poder aprofundar nisso aí, para poder descobrir os motivos. Quando a gente olha essa situação, quando a gente está lidando, as pessoas vêm numa ministração, elas vêm com um problema. Elas vêm com uma necessidade. Elas esperam que você entenda alguma coisa a mais e que você dê uma direção, que você faça uma oração, que você de alguma forma ajude. Nessa dinâmica desse contato, do aconselhamento, a gente vai perceber que 90% das coisas que as pessoas estão passando são reversíveis. A maioria daquilo que a gente está vivendo, de situações emocionais ou espirituais, de lutas, de sofrimentos, elas têm um porquê e tem como desfazer isso espiritualmente, emocionalmente falando, através de princípios. Existem coisas, e a gente pensa assim, querido, quando a gente pensa na nossa saúde emocional e espiritual, Deus nos deu ferramentas para trabalhar essas áreas. Pode ter algum caso de que a gente não consiga resolver, porque a gente não achou a causa e tudo, mas a maioria das coisas a gente encontra as causas. E o maior problema que a gente percebe é que muita gente dentro da igreja está passando situações, está vivendo coisas que não precisavam viver. Tem um conceito da psicologia, tem algum psicólogo aqui? Tem a Cremildo, tem mais alguém?
Então não vou falar muito mal de psicólogo não. O conceito da psicologia, até o Augusto Cury ensina isso, que o ser humano é psicoadaptável. Ou seja, a gente acostuma com qualquer coisa. E a gente acostuma com os problemas também, a gente acostuma com uma vida ruim, a gente acostuma com um monte de situações que a gente pensa, não, isso aqui dá para levar. O maior problema é que quando a gente vai se acostumando demais com problemas, o nosso corpo, a nossa área emocional principalmente, ela tem mecanismos muito interessantes e que quando você expõe a sua vida a um estilo de vida que não é saudável, principalmente nessa questão emocional, isso vai aparecer de uma forma ou de outra no futuro. Em alguns casos, no futuro bem próximo. Então existem pessoas que vão empurrando com a barriga problemas, situações, crises, e vão empurrando, até que dá uma crise de depressão, até que a pessoa se afunda num problema emocional profundo, até que ela se depara com uma enfermidade, com um câncer, com dores nos ossos, ou sei lá, problemas nervosos. E aí você vê o corpo avisando, ó, aquilo que você não quis tratar, aquilo que você não quis encarar há 5 anos atrás, se você foi levando isso de qualquer jeito, agora está trazendo uma consequência física. E olha, irmão, quando eu falo 5 anos, eu estou sendo gente boa, às vezes não demora tanto assim não. A gente tem visto que quando a gente administra mal nossa área emocional, a gente se arrebenta tudo. E a área emocional é uma coisa que você não tem como domar ela, você não tem como afundar ela e dizer agora você não aparece, você vai ficar quietinha ali, uma hora de história, e quando história ela vem para atropelar. Às vezes casos seríssimos de enfermidades, a gente ministrou uma irmã com um problema sério de um problema que deu uma dilatação na veia do cérebro. Quando ela chegou no médico, ela começou a ter problema de desmaio, de convulsão, de não sei mais o que. O médico falou, olha, você não pode mais dirigir, você não pode mais andar sozinho na rua, você não pode mais trabalhar. Acabou, a menina de 26 anos, eu acho, 25 anos, acabou, a vida dela parou. E aí ela veio procurando a gente como último recurso. Olha, eu não acredito muito nessa história de libertação, mas o médico falou que não tem cura o que eu estou vivendo, não tem cura o que eu estou passando. É uma doença que se desenvolveu e eu não tenho como resolver. O que pode ser feito é amenizar com remédio e tudo, e com repouso. E o médico falou algo muito interessante para ela, disse assim, olha, isso é emocional. Essa doença ela é emocional. Só que ela é emocional de uma história de vida inteira, não é uma coisa que aconteceu porque você sofreu uma situação um ano atrás, 6 meses atrás. É uma história de vida. E a gente foi ouvir a história dessa irmã, uma história pesada, uma história que ela foi acreditando que ela era forte, ela foi acreditando que ela podia. Ela cresceu, ela nasceu num lar onde o pai e os 2 irmãos mais velhos eram alcoólatras. E eles bebiam, e ela tinha que, com 4, 5, 6 anos de idade, separar a briga do pai com o irmão, do irmão com o outro. Com 5, 6 anos de idade, ela acordava 4h30 da manhã para fazer café e arrumar a casa. E ela nunca sabia que hora que iam chegar esfaqueado, que o outro ia brigar dentro de casa, e ela vivia nessa tensão. E a história dela foi a vida inteira desse jeito, acreditando, eu tenho que cuidar dos meus irmãos, e Deus me deu essa missão. Só que ela foi acumulando aquele peso emocional, espiritual, ela foi acreditando, não, eu posso, eu sou forte. E mais interessante de tudo, é que o dia que a gente foi ministrar a libertação dessa irmã, o aconselhamento dela, ainda estava acreditando que ela era forte. Que ela estava acreditando assim, não, eu tenho essa missão, eu preciso cuidar da minha família. Ela era a filha mais nova, a única mulher, os 2, a mãe também tinha problemas seríssimos de relacionamento com ela, e os 3 homens da casa, todos alcoólatras. E a gente foi trabalhando com ela, e a gente foi vendo assim o acúmulo de coisas emocionais que ela foi absorvendo, com aquele entendimento, eu posso, eu consigo, minha missão é essa, eu tenho que fazer isso, eu dou conta. Já viu crente que fica se iludindo com essa história? Não existe, algumas teologias dentro da igreja, de uma forma distorcida, estão se transformando em verdadeiras prisões.
A forma que o crente está lidando hoje com a área emocional dele está se transformando num problema seríssimo. A questão é que você percebe isso por dados estatísticos, que o crente tem tanta depressão quanto quem não é crente. Quer dizer que você converter não vai ter não. Você vai ver que a má administração da área emocional, ela vai trazer consequência pesada na vida das pessoas, e a forma que o cristão tem lidado com essas questões emocionais está errada, e isso tem trazido consequência pesada no corpo de Cristo. E eu não sei se você já se deparou com aquela ideia de que você tem que ser forte para a glória de Deus. Você já viu isso aí em algum lugar? Você não pode chorar porque você tem que ser forte no enterro do seu pai. Você não pode chorar a perda dele não. Você tem que pregar o evangelho e dar um bom testemunho. Irmão, se a pessoa tem condições de fazer isso, faça, mas na verdade a gente tem que chorar mesmo. Deus é um Deus extremamente sensível, Ele não está preocupado com que você seja um fortão. Uma vez eu ouvi uma irmã falar para outra assim, tinha passado uma situação terrível de perda, uma situação assim traumática, que eu não vou nem contar detalhe de nada, e alguém chega para ela e fala assim: irmã, a gente tem que estar forte. Como é que alguém vai ajudar os outros se está no leito de hospital? Você tem que estar forte. Aí a menina olhou para ela e falou: a gente tem que estar forte para a glória de Deus. Só que ela não falou isso como alguém que queria falar, falou isso com raiva. E essa teologia do estar forte, do ter que aguentar, e o suporte em Deus, isso é tão errado que isso tem matado o povo de Deus dentro da igreja, tem matado emocionalmente as pessoas, tem roubado a alegria da salvação, tem roubado o brilho dos irmãos. Por quê? Porque quando a gente está lidando com problemas emocionais, a gente tem que saber administrar isso da forma correta. Porque se você for acumulando, uma hora isso estoura, e a hora que estourar, isso vai dar problema. E às vezes tem hora que estoura e a coisa já está bem avançada. E o que acontece, querido? Quando a gente foi ministrando essa irmã, a gente foi falando para ela assim: filha, você não precisa ser forte não. Por que você está carregando esse fardo todo? Que dia que Deus falou que você tinha que carregar isso? O dia que está na Bíblia que você tem que carregar o fardo da sua família inteira. E você vai confrontando. Foi algo muito interessante, porque a gente estava numa ministração com uma intercessora, tinha dona de visão, e ela teve a visão dessa menina presa dentro de um castelo, e ela encolhida num canto, castelo escuro, encolhido ali. E uma das coisas interessantes dessa visão é que Jesus estava do lado de fora, e do lado de fora desse castelo tinha todo um campo verde, e a menina estava lá dentro. E a gente foi ministrando e tudo, e chegou uma hora que Jesus tirou essa menina de dentro desse lugar. E algo interessante, porque, primeiro, por que Jesus estava de fora? Porque existem prisões que você vai ter que querer sair. Você se impõe a esses lugares, você se coloca lá dentro. A prisão do medo, a prisão da falta de perdão, você se coloca lá dentro, você vai ter que sair. Ele está lá fora, te esperando, campo verde, livre, para você correr, brincar com Jesus, mas se você não quiser sair, você vai ficar lá. E ela teve que decidir sair, ela teve que decidir renunciar a isso. E quando ela renunciou, a intercessora teve a visão de Jesus pegando essa menina, e ela saía uma criança pequena. E quando ela ia andando de mãos dadas com Jesus, nessa caminhada, ela ia crescendo. E nesse processo ela foi crescendo até se tornar a mulher que ela era naqueles dias. E algo interessante a gente entende nesse processo todo: ela tinha ficado emocionalmente como uma criança. Por baixo daquele castelo todo de autoproteção, de força, existia uma criança lá dentro, assustada, chorando, com medo, precisando de cuidados. Você para pensar, querido, uma criança de 4 anos, eu estou com um filho de 4 anos, e quer atenção 24 horas por dia, suga até o que não tem. Uma criança precisa ser cuidada, precisa ser amada, acolhida, afirmada, ensinada. De repente essa criança nasce num ambiente totalmente destruído, e ela com 4, 5 anos de idade, ela tem que ser responsável por uma casa inteira, por lavar a louça, por limpar a casa, por acordar 4, 5 horas da manhã para fazer café com um monte de marmanjo. E essa menina, ela não foi cuidada, ela não foi amada, ela não foi ensinada, ela não foi nada. Ela pegaram ela e falaram: ó, se vira. Por baixo daquela casca todinha de força, de fortaleza, aquele castelo todo, existia uma criança lá dentro, chorando e falando, procurando o colo do pai. E é tremendo quando o pai vai lá e pega essa criança no colo.
E muitas vezes a nossa história é assim, a gente vem de um histórico pesado, de muita coisa ruim que aconteceu, que por baixo dessa casca toda que a gente tem de ser forte, de ser crente, de ser espiritual, tem uma criança gritando por um colo, tem uma criança gritando, perguntando aí, tem alguém que se importa com o que eu estou passando? Tem alguém que se importa com o que eu estou vivendo? Tem alguém que pode estender a mão para mim e me tirar de dentro dessa prisão? Mesmo quando as pessoas decidem sair, elas não conseguem, porque às vezes não sabem. E é nessa hora que a gente precisa estender a mão e falar, a gente consegue te ajudar. Então é isso que a gente vai percebendo. A igreja hoje está cheia de casos assim. Ministramos pessoas com 18 anos de conversão, filho. 18 anos de conversão, chega numa determinada idade, a idade que já deveria estar descansando, entra numa depressão profunda, 60 e tantos anos de vida, entra numa depressão profunda, e nessa depressão ela desesperada, a gente vai conversar com essa pessoa, e ela só sabe chorar e pedir desculpa. Pastor, me desculpa que eu estou ocupando o tempo de vocês, me desculpa porque eu sei que tem muita coisa para fazer, estão aqui perdendo tempo comigo. E a gente fala, irmão, relaxa, deixa Deus fazer, vamos conversar, para com essa história de desculpa, e vamos conversando e conversando. E a gente pergunta, como é que foi a sua história? Você já contou sua história para alguém? De verdade mesmo, sem aquelas mentiras, sem maquiar, rasgado mesmo, aquela assim que você fala, essa aqui eu nunca falei para ninguém. Pois é, isso é libertador. Você viu que é libertador falar de si mesmo, né? Morre de vergonha, a gente levanta aqui para falar, a voz some. Não sabe o que vai falar de si mesmo. Já começou a libertação aqui. Tem uns que falam com facilidade só, que se deixar falam de tudo. Tem outros que têm dificuldade. E a gente pergunta, a gente já contou a nossa história para alguém? Já sentou para contar a sua história de verdade assim? Sem censura. Sabe o que é a história sem censura? Sem ficar cortando. Não, essa parte aqui é muito cabeluda, essa aqui é feia demais. Essa aqui eu não conto. Quando a gente realmente quer ser liberto, quer ser restaurado, a gente não tem essas reservas não. A gente começa logo pelo lado mais feio. Uma vez a gente foi ministrar ao Senhor que tinha abusado da filha dele. Algo muito interessante, a gente administra muita pessoa que foi abusada. E um dia eu fiquei naquela coisa na minha cabeça, como é que seria o dia que eu fosse me deparar com um abusador, com alguém que não é a vítima, que é o causador do problema. Até que um dia isso aconteceu. Mas na sabedoria de Deus, Deus faz as coisas certinho, o cara já era um senhor de idade, a coisa já tinha sido há muitos anos atrás, então ameniza um pouco o impacto, mas a gente foi sentar para conversar e esse senhor, e eu pensava, qual seria a minha reação de ouvir o cara falar que eu fiz? Porque uma coisa é você ouvir uma pessoa foi abusada, quiser e tal, outra coisa é você falar, você está de frente com alguém que cometeu. E nessa história, a única coisa que foi gerada em mim foi admiração por esse homem. Porque quando ele sentou na minha frente, a minha esposa estava junto, como eu falei, 90% das vezes a gente ministra junto, para dificultar o processo. Que às vezes a pessoa fala assim, não pastor, não tem como ser só um, não, só homem, só mulher. A mulher fala, não tem como ser só com a mulher, porque o trem é meio cabeludo. Não, irmão, a libertação já fica ruim por causa disso. Já começa o processo de libertação no constrangimento que a gente passa. Contar a nossa história para mulher, para homem, tudo junto ali, vira um negócio terrível. Lá na IFOL é assim, não tem opção não. Na IFOL são 15, 20 pessoas escutando a sua história. Se você quiser falar, eu falo, não é obrigado. Na minha libertação devia ter pelo menos 20, eles ficam como intercessores. Metade intercede, metade fica de curioso, né? Assim, cara, eu não acredito que esse cara fez isso. Meu Deus! As pessoas escandalizando tudo. E esse senhor sentou assim, olhou pra gente, falou, pastor, sempre para estar aqui para ser liberto, eu quero começar pela parte pior. Rapaz, o homem já começou, foi logo vomitando o trem feio mesmo, sabe? E eu olhei para ele e falei, cara, eu fiquei admirado. Eu falei, só alguém que quer muito Deus na vida, que tem coragem de fazer um negócio desse. Só alguém que realmente entendeu, fala, não, esse é o caminho, é isso aqui que vai me levar para a libertação, então eu vou começar por aqui mesmo. E ele começou falando do abuso sexual da filha dele, que ele fez mesmo, que foi isso e tal. Claro que ele não pergunta detalhes, ele não quer saber essas coisas.
Mas ele começou pela parte mais difícil. E ele tinha, vamos dizer assim, ele seria um dos poucos crentes que teria autoridade para cantar aquela música. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Porque a gente canta isso, mas no final importa muito. Importa tanto que a gente mente, que a gente esconde as coisas, que a gente finge que é crente na igreja e fora a gente se bagaça. Agora, quando a gente canta isso, realmente respaldado por uma atitude, aí a coisa muda. Aí eu acredito que Deus fala assim, agora vai entrar aqui nesse processo, agora ele vai ter liberto. E ele falou algo tremendo: se é assim, pastor, se é esse caminho que eu tenho que andar, então eu quero começar por aqui. Eu não quero dar a volta, não quero contar. A gente faz todo aquele rodeio para chegar no ponto. E a gente viu que muita coisa foi feita, foi restaurada e tudo. Claro que não é aquele mar de rosas, uma história de separação, de abandono, de abuso. Não é uma coisa restaurada só com perdão, mas a coisa começou o processo. E começou a partir de um posicionamento. Quando ele entendeu, ele disse assim: olha, eu não estou preocupado mais com a minha reputação, não estou preocupado mais com o que vão pensar, não estou preocupado mais com a imagem que vão ter de mim, se vão me rejeitar ou vão me aceitar. Eu preciso de Deus na minha vida. Por isso que ser liberto dá trabalho, por isso que ser liberto dói, por isso que ser liberto muitas vezes ele é um caminho que não vai ser fácil. Por isso que a maioria das pessoas da igreja não são libertas, porque esse evangelho do aceitei Jesus e não preciso fazer mais nada, ele não existe. Não funciona. Não funciona assim: eu agora estou na igreja, não preciso fazer mais nada. O evangelho ele é algo prático, e é algo que a gente precisa aplicar dia a dia. Primeiro, você precisa conhecer o estrago que foi causado na sua história e entrar no processo de restauração e remissão. Então você trabalha com a sua história, depois você trabalha com a sua responsabilidade, com a sua parte. O que você fez da sua história? Quais foram as escolhas que você... Quais foram os caminhos que você tomou por causa da sua história? As escolhas que você fez, os pecados que você cometeu. Aí você vai começar a restaurar cada ponto desse, para você poder viver realmente a liberdade do evangelho na tua vida. Então a gente tem um grande desafio pela frente. Primeiro, a gente precisa ser livre. Por isso que eu falei, a gente precisa de pessoas sérias, irmãos. Sabe por que esse ministério em muitos lugares não dura muito tempo? Porque as pessoas entram nesse ministério com um propósito errado. As pessoas entram sem estarem restauradas. A Bíblia fala assim, João chega para o povo e diz assim: olha, produzi, pois, João Batista, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Toda área que você não produz esses frutos dignos de arrependimento, você vai cair nelas amanhã. Todo líder que entra em ministério, em serviço, em obra, sem ter produzido frutos dignos de arrependimento nas áreas da vida dele, que ele era escravo, você pode contar os dias, os anos, ele vai cair naquela mesma área. Todo líder que fica maquiando problema na área sexual, você pode contar os anos, ele vai escandalizar a igreja com problema na área sexual. Todo líder que tem problema de dinheiro, ele vai escandalizar o povo com um escândalo financeiro de dinheiro. Todas as áreas que a gente tem, que estão perseguindo, principalmente aquelas que são as principais. Todo mundo sabe que onde o cara aperta, né? Todo mundo sabe aqui aonde a coisa fica mais complicada. Se você nunca fumou, Satanás não vai te tentar com cigarro, com droga. Se você nunca mexeu com droga, se você nunca fez determinada coisa, sua tentação é específica. Satanás é um estrategista que sabe bater e só bate onde dói. Por isso a gente não pode ter áreas que estão inflamadas. Porque toda área inflamada, quando você leva uma pancada, você vai arriar, você não vai aguentar, você não suporta. Então, o que acontece? Todas as áreas da nossa vida que nós não produzimos frutos dignos de arrependimento vão derrubar a gente amanhã. Então, antes da gente pensar em ministério, antes da gente pensar em trabalho, em obra, a gente precisa pensar em estar pronto, investir na qualidade do nosso caráter,
da nossa moral, da nossa vida cristã. Para a gente não ser uma bênção, igual aqueles foguetes, você solta, ele vai lá em cima, chega no céu, em 5 segundos ele desce de novo. Tem muito líder assim, aquela bomba, vai lá em cima, aparece, vai tudo quanto é congresso, daqui a pouco some. O cara some, quando você vai procurar, o elemento está ali, envolvido no escândalo, envolvido no adultério, envolvido no escândalo financeiro, no problema. Quantas e quantas igrejas não foram fechadas por conta de pecados de liderança? E quantas igrejas hoje não estão abertas, que deveriam ser fechadas, porque a liderança não tem condições de ser líder, de ser cobertura sobre a vida dos seus liderados. Por isso que eu estava falando no começo, a gente vive um tempo que a igreja está passando por uma situação complicada. A igreja evangélica na sociedade está caindo em descrédito. Dizer que é evangélico hoje não quer dizer muita coisa mais não. Antigamente alguém chegasse para você e falasse, isso aqui é crente, você já esperava um pré-requisito dele: não fala palavrão, não bebe, não faz sexo fora do casamento, na teoria, não rouba, você pode deixar a carteira cheia de dinheiro perto dele que ele não vai pegar. Então assim, a pessoa já olhava assim, não, esse cara aqui tem, não chama ele para festa, não conta piada de moral perto dele. Já tinha todo aquele pré-requisito. Falou que era crente, hoje não. Falou que é crente e o povo não está nem aí. E aí conta do mesmo jeito, conta piada, o crente ri, fala palavrão do mesmo jeito, e se esconde para tomar uma, e peca, e apronta, e não está vivendo um tempo que ser evangélico hoje não está querendo dizer muita coisa não. Evangélico hoje, na sociedade que a gente vive, está caindo em descrédito. E a gente vê, querido, a gente criou uma categoria hoje. Existe uma categoria nova de crente. Você já ouviu falar do crente não praticante? Misericórdia, isso aí pulou o copo. Antigamente tinha aquela ideia do católico não praticante. Eu sou católico por tradição, minha família toda é, e eu sou católico, mas não vou. Hoje não, hoje o crente tem crente não praticante também. Minha família toda é evangélica, eu não sou católico, eu sou crente não praticante. É a maior heresia, porque não tem como você conciliar as duas coisas. Na verdade, esse rótulo de crente também é um problema sério. Porque o pessoal fala assim que o maior problema que tem é crente velho, né? E o crente mais velho que tem é o Satanás. O diabo é o crente mais velho que tem e é o que mais dá trabalho. Então a gente tem que entender essa questão. O mundo não precisa de crente. Nós podemos dar glória a Deus por isso. Sem entender por que fica difícil, né? O mundo precisa dos filhos. Por isso que Romanos fala assim, que a criação anseia pela manifestação dos filhos. Se você é crente, é porque você crê, mas se você ser crente e ser filho são duas coisas diferentes. Ser filho é uma identidade que nós recebemos a partir da nossa intimidade com Deus. E aí a gente começa essa caminhada abençoada. Então eu quero encerrar nesse entendimento, querido. A igreja evangélica está caindo em descrédito porque a gente prega muita coisa e não vive. Porque muitos líderes estão levantando uma bandeira de moralidade que não está sendo respaldada pela sua vida nos bastidores. Hoje o crente tem tanto problema com pornografia quanto uma pessoa que não é crente. Isso aí é uma praga que está impregnada nos homens, principalmente nos homens da igreja. E a gente vive muitos pecados ocultos. E nessa caminhada toda que a gente vê, essas coisas vão roubando a autoridade da gente, vão roubando a nossa moral, vão roubando o nosso respaldo, a nossa capacidade de fazer diferença realmente na sociedade e no mundo que a gente vive. Amém, queridos?